Temos aqui alguns exercícios, umas atividades, para determinarmos sobre sequência recursiva e não recursiva. Classifique como recursiva ou não recursiva cada sequência a seguir. Bom, nessa primeira sequência, vamos ver se segue um determinado padrão. Do primeiro para o segundo termo, o que acontece é somado 2. Do segundo para o terceiro termo, acontece o quê? Somado 2 é subtraído 2. Ou seja, não segue um padrão. Se não segue um padrão, uma sequência, toda sequência ela segue um padrão, ela tem um padrão definido. Mas essa sequência, o termo posterior não depende do termo anterior. Ou seja, temos aqui 1, 3, 5. E o que podemos perceber? Que no caso do número, onde tem o número 1, seria o número anterior ao número posterior. Por exemplo, 1, 3, no lugar desse 1 seria 4, 5, no lugar desse outro 1, 6, 7, no lugar desse outro 1, 8, 9, no lugar desse outro 1, 10, 11 e assim sucessivamente. Aí seria uma sequência recursiva. O termo posterior dependeria do termo anterior, mais um para determinar o próximo termo. Logo, esta sequência trata-se de uma sequência, vamos representar aqui por S, não recursiva. Recursiva. Primeiro caso, sequência não recursiva. Nesse exercício da letra B, da primeira, temos do 4 para o 7, o que aconteceu foi somado 3. 4 mais 3, 7. Né? Foi somado 3. Do 7 para o 10, também somado 3. Do 10 para o 13, também somado 3. Se o termo posterior depende do termo anterior, mais 3 depende do termo anterior, então dizemos que essa sequência é uma sequência recursiva. Vamos representar aqui por S de sequência, R de recursiva. Sequência recursiva. Nesse segundo exercício, nessa segunda questão, temos: determine os dois próximos números da sequência e forneça sua lei de formação. Bom, qual será o próximo número dessa sequência? Primeiro vamos determinar se essa sequência é recursiva ou não recursiva. E devemos identificar o padrão, para saber se o termo posterior depende do termo anterior. 7. Do 7 para o 4, aconteceu o quê? 7. 7 para 11, foi adicionado 4. Do 11 para o 15, também 4. Do 15 para o 9, 4 também. Então, identificamos que essa sequência é uma sequência recursiva. Precisamos sim conhecer o termo anterior para determinar o termo posterior. Logo, qual seria o próximo termo? 35 mais 4, 39. O próximo termo seria 39. E qual seria o outro termo? A questão pede dois próximos números. 40 e 43. Adicionou 4 ao termo anterior. E qual seria a lei de formação dessa sequência? Nós representamos por A1, primeiro termo, A2, segundo termo. Nós temos aqui A1 para o primeiro termo, A2 para o segundo termo e AN, né? E qual seria a lei de formação dessa sequência? N
é a posição do termo na minha sequência. 7 é o primeiro termo, 11 o segundo, 15 o terceiro e assim sucessivamente. A lei de formação dessa sequência seria a seguinte: AN igual a quanto? A N menos 1 mais 3. Se eu disser que N é 2, A2 menos 1 se tornaria A1. A2 será igual a A1 mais 3. Essa seria a sua lei de formação. Nessa atividade da letra B, o que é que está acontecendo? Está sendo somado 3. Ou seja, o primeiro termo é 3. Qual será o segundo termo? 3 mais 3. Qual será o terceiro termo? Será o segundo termo mais 3. Esse mais 3. 12 mais 3, 15 mais 3 e assim sucessivamente. Então, quais seriam os dois próximos termos dessa sequência? Os dois próximos termos dessa sequência seria 27 mais 3 igual a 30. E o próximo termo seria 30 mais 3 igual a 33. Esses dois números seriam os dois próximos termos da minha sequência. E qual seria a lei de formação dessa sequência? AN igual ao quê? AN menos 1 mais 3. Ou seja, temos aqui o 3 como primeiro termo, 6 como segundo, 9 terceiro, 12 quarto, quinto, sexto, 7, 8 e 9. Temos 9 termos dessa sequência. O próximo termo será o 10º. Então, quem seria o A10? O N representa a posição do meu termo da minha sequência. Quem seria o A10? É AN menos 1. Quem é N? N é 10. N é 10. Menos 1 mais 3. Que vai ser igual a quanto? A10 menos 1. Resultando em A9 mais 3. E quem é o termo A9? A1 é o termo 3, A2 termo 6, o A9 é o 27, que é o 27 mais 3, que vai ser igual a 30. Logo, determinamos os dois termos da minha sequência e essa é a sua lei de formação. Nesse exercício 3, temos o seguinte. Observe a sequência de barras coloridas. Você conseguiria desenhar o próximo termo dessa sequência? Quantos quadradinhos terá o 20º termo? Que operação pode ser feita com o número 20 para chegar a esse resultado? Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Primeiramente, vamos determinar se essa sequência é recursiva ou não recursiva. Bom, do 2, temos primeiramente 2 quadradinhos, depois temos 4 quadradinhos. 2, depois 4. Logo, depois temos mais 2 e mais 2. Ou seja, sempre é adicionado 2. Né? Sempre é adicionado 2. Se sempre é adicionado 2, temos uma sequência recursiva. E que operação pode ser feita com o número 20 para chegar a esse resultado? Ele quer saber o 20º termo e que operação pode ser feita com o número 20 para chegar
a esse resultado. Se nós fôssemos determinar quantos quadradinhos terá o 20º termo sempre adicionando 2, nós iremos ter muito mais trabalho e gastaríamos muito mais tempo para determinar o número de quadradinhos do 20º termo. Então, o que iremos fazer? Determinar a sua lei de formação. Com a lei de formação, nós substituímos a posição, que é 20, vigésima posição, e determinaremos quantos quadradinhos terá o 20º termo. E fazemos da seguinte forma. Bom, quantos quadradinhos terá o 20º termo? O 20º termo, a sequência ela segue o padrão 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Esse é o padrão que segue a sequência. E qual seria o número de quadradinhos do 20º termo? No primeiro termo temos 2 quadradinhos, no segundo termo 4 quadradinhos, no terceiro termo 6 quadradinhos. E o que é que está acontecendo? Está sempre sendo somado 2. Mas para determinarmos o 20º termo da nossa sequência de maneira mais rápida, nós percebemos que o padrão seguido dessa sequência é a n é igual ao quê? É igual a n vezes o padrão que esta sequência está seguindo, né? Vezes 2. Se eu quero determinar o A20, qual é a quantidade de quadradinhos na posição 20ª? Será 20 vezes 2, que é igual a 40 quadradinhos. Então, na 20ª posição, no 20º termo, quantos quadradinhos terá o 20º termo? 40. No primeiro termo da minha sequência são quantos quadradinhos? 1 vezes 2. No segundo termo, 2 vezes 2. No terceiro, 2 vezes 3. No quarto, 2 vezes 4. No quinto, 2 vezes 5, resultando em 10. E assim sucessivamente, no 20º termo, 20 vezes 2, resultando em 40. Então, identificamos que essa sequência é uma sequência recursiva, é uma sequência em que o número de quadradinhos é determinado com a lei de formação AN igual a N vezes 2 e que o 20º termo é igual a 40. É isso, até a próxima.